Enfim, a gente tinha atingido ali o tempo. Aí, eu tinha atingido, que eu tava contando pra vocês, eu peguei e disse, eu não aguento mais de dor, eu vou embora, eu vou fugir desse hospital, porque ninguém faz nada por mim, eu vou fugir. E antes disso, a minha prima tinha ido me visitar antes dessa quinta-feira, olha só pra saber o nível de dor que eu tava. Ela chegou lá, minha prima Nara, e eu tava tentando me segurar da dor, me controlar meu psicológico, sabe? Porque muitos diziam, ai, talvez é da tua ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Fazia tratamento para ansiedade antes, fiz um tratamento de ansiedade durante um ano, me recuperei, tava estabilizada, e quando eu tava benzinha, assim, aconteceu tudo isso. Aí, ai, velho, é da tua ansiedade e tal. E eu tentava controlar o meu psicológico, tentava aguentar aquela dor horrível. E o dia que ela tava lá, eu tive outra experiência com Deus. Eu tive uma crise de dor muito forte e eu não senti mais os meus braços e deu um estouro no meu ouvido. E enquanto deu tudo aquilo em mim, eles começaram a me banar, chamaram a enfermeira e tal. Pediram para mim reagir, para mim voltar, e eu tive uma visão de Deus, de Jesus Cristo comigo. Eu tava dentro de um tornado e ele tava segurando a minha mão, as minhas duas mãos. E eu tava, sabe quando a gente tá dentro de um tornado, igual assim, desenho animado, com as perninhas assim para trás voando, e Jesus também com as pernas para trás voando, só porque a gente segurava bem forte na mão, sabe, um do outro, e a gente tava voando dentro daquele tornado. E eu falei isso, enquanto eu tava vendo essa visão, eu falei para quem tava ali comigo. E foi mais outro momento incrível que eu tive com Deus no hospital, mais uma experiência. Depois daquilo, chegou a quinta-feira que eu disse que eu ia fugir do hospital. A doutora Lícia chegou no quarto e eu disse, doutora, eu não aguento mais de dor. Eu vou embora. Tô morrendo. Tem que fazer alguma coisa. A minha segunda cirurgia, na minha primeira cirurgia, eu não fiquei com não é sonda que se diz, é dreno, né? Eu não fiquei com dreno na minha primeira cirurgia. Mas na segunda cirurgia eu fiquei com duas bolsinhas, assim, né? Que eu nem sabia que existia aqueles trem lá, mas fiquei sabendo, né? Aí eu tava com aqueles drenos, assim, corcunda, porque eu não conseguia me esticar ainda de dor. Aí ele disse, não, então, se é assim essa dor, vamos fazer uma tomografia. Imagina, tava só na base do líquido, porque daí na segunda cirurgia, que foi uma laparoscopia exploradora, eu não podia comer, eu tive só dieta líquida, para depois passar para pastosa. E aí eu fui pra tomografia, o meu estômago tava, né? Eu sou alérgica a algumas coisas, aí a gente tem que fazer aquele preparo, tomar uma porrada de remédio, de antialérgico antes, só pra ajudar. E foi feita a tomografia. E adivinha o que deu? Deu 500 ml de líquido na cavidade abdominal. Ou seja, uma bolsa de líquido pressionando as minhas costas dentro da minha barriga. E eu tinha que simplesmente furar a minha barriga para drenar, tirar aquele líquido. E rezar, pedir para Deus para que aquele líquido não fosse espesso, porque senão ia ter que abrir de novo. Aí eu fui atendida, eles fizeram lá os exames que eram necessários e graças a Deus o que saiu nos exames era que o líquido não era tão espesso e dava pra dar jeito através do dreno. E aí foi quando eles me colocaram um dreno mais aqui em cima. Foi anestesia local, mas quem sabe, todo mundo que passa por isso sabe que anestesia local não pega grandes coisas, né? E aí, foi anestesia local com um médico também maravilhoso lá de São José, paciente. Mineiro, né? Mineiro, muito paciente, foi muito paciente comigo. A enfermeira também, muito amada. E eles me colocaram um outro dreno. Desse dreno, das duas bolsinhas saía um líquido preto. Depois do dreno começou a sair um líquido tipo um pus. E aí saiu por vários dias. E aí o doutor Fernando disse, olha, pela cor desse líquido eu já sei que é fístula. Aí
Ele determinou ali que era fístula e a minha imunidade começou a baixar. Aí o doutor não sabia o que estava acontecendo, mas depois que ele foi me explicar tudo, né, que eu já vou explicar pra vocês, a minha imunidade começou a baixar e saía nos exames que a imunidade estava baixa e etc. Alguma coisa estava roubando a minha energia, né? E aí saiu todo aquele líquido na cavidade abdominal e começou a tratar e tira esse líquido e não para mais de sair esse líquido. Enfim, depois que eles descobriram que era esse líquido e botaram mais um dreno em mim, começou a aliviar mais a dor, claro, né, gente? Tinha 500 ml de alguma coisa que não era pra estar ali dentro, né, na barriga. Aí eu, eu fiquei com aquele, é um cachorrão que eles chamam, é um baita dreno, assim, perroso, acho que é, sei lá. Com aquilo saindo. Aí depois de tantos dias lá no hospital, sei lá, uma semana, 15 dias, sei lá o quanto que foi, na segunda vez, eles tiraram as duas bolsinhas e deixaram só o dreno maior. E depois aquele dreno maior, o líquido não parava de sair. E eu ia ter que usar a sonda. Enfim, com a glória de Deus, eu me escapei da sonda, porque eu tava apavorada de ter que colocar uma sonda no nariz para se alimentar, porque o meu pâncreas não tava conseguindo se recuperar. Aí, graças a Deus, o meu corpo sempre reagiu, por mais que tenha sido muito perigoso o que eu passei, tenha sido grave, meu corpo sempre reagiu bem, o Dr. Fernando falou. E graças a Deus, o corpo parou de produzir aquele líquido, então me vi livre dos chamados abscessos, né, que era ali na cavidade abdominal, que mais tarde eu fui saber que, na verdade, é infecção pus, né, que fica dentro da barriga depois de cirurgia do tipo da minha. Enfim, agora eu vou resumir, porque o meu testemunho já ficou gigantesco, né? Só vai ouvir mesmo quem realmente tá interessado de saber o final da história. E eu espero, como eu falei no início do vídeo, que isso sirva para fortalecer a fé de vocês. Até então, aí tinha acabado tudo, enfim, tinha ido no Dr. Fernando lá no consultório, ele tinha tirado o último dreno. E ele sempre, depois que ele conseguiu dar a volta na situação, que ele foi soltar mais um sorriso com a gente, conversar e explicar mais o que tinha acontecido. Mas até então ele não tinha falado o que realmente tinha acontecido, o que realmente tinha passado, estava passando comigo. E eu agradeci muito a ele. E vou agradecer eternamente, porque se ele tivesse falado, provavelmente eu teria me matado psicologicamente, né, gente? Se ficar sabendo que tu tá quase morrendo, eu ia pra mesa de cirurgia com pensamento muito negativo, bem provável. E aí, fui faceira no Dr. Fernando Lissa, e olha como Deus é incrível. Tirei o último dreno, o Dr. Fernando Lissa disse, olha, não tem mais nada aqui, vamos tirar, o nosso relacionamento acaba aqui, aquela coisa boa, né? Terminou o sofrimento. E eu disse, glória a Deus. E ele não me contou o que tinha realmente acontecido na segunda cirurgia, o que era aquilo tudo que tinha andado comigo. E aí, Deus me deu um checkmate. Eu fui almoçar num restaurante, bem ali no centro de Criciúma. E sentei no restaurante com o Kaká. Chegou uma moça do meu lado, assim, uma mulher bem jovem, e disse, oi, tu lembra de mim? Daí eu disse, enfermeira. Só podia ser enfermeira, né, gente? Eu não conheço quase ninguém em Criciúma. Ela assim, eu sou enfermeira, eu fiz o teu procedimento lá do teu segundo dreno, lembra? Com o doutor. Aí eu disse, que legal. Dela assim, nossa, eu tô muito feliz de te ver. Eu disse, que bom. Dela assim, nossa, eu tô assim admirada como tu tá recuperada. Eu disse, que bom, né? Que bom. Dela assim, não, realmente, eu tô muito, muito feliz de te ver desse jeito. Aí eu comecei a achar estranho, né? A mulher chegou e falou, sentou do meu lado, começou a falar e tal. Daí eu disse pra ela, não sei por que, assim, que ela tava falando tanto. Dela assim, não, porque o pessoal que passa pelo que tu passou, que foi uma pancreatite aguda, né, na segunda cirurgia, não se recupera. Daí eu disse, como assim não se recupera? Daí ela assim, não quer se recuperar, sabe? Eu assim, como assim? Daí o meu esposo, que nem é bobo, né, disse assim,
como assim? Bate as botas? Aí ela... E aí aquilo veio como uma flecha no meu coração e eu disse: meu Deus, tu fez questão de vir me falar que eu quase morri e que tu me salvou? Porque até então ninguém tinha me falado. Eu disse: gente, como Deus é tremendo. Eu fiquei absurdamente abismada. Aquilo foi incrivelmente Deus. Aí, depois disso, ela ter me falado aquilo, eu fazia acompanhamento toda semana com o Dr. Fernando, e aí a gente chegou nos finalmente e eu comecei a perguntar, porque eu já estava mais recuperada psicologicamente, daí ele disse: não, Mari, o que tu teve foi uma pancreatite aguda. O sangramento que tu teve na segunda cirurgia ali foi uma hemorragia interna. Eu tive que aparar durante a cirurgia, saiu tanto sangue que eu tive que aparar com o dedo mais de 5 minutos segurando para tentar estancar o sangramento. Necrosou mais uma parte do teu pâncreas, que significa apodrecer. E, enfim, foi a pancreatite aguda, foi a necrose e foi a hemorragia interna. Por isso que a enfermeira estava abismada de me ver recuperada, porque eu acabei recuperando bem, em pese eu ter ficado muito ruim, eu acabei me recuperando rápido, sabe? E aí eu disse: meu Deus, então eu quase morri. Aí ele disse pra mim: tu tem que subir a ladeira da misericórdia algumas vezes para agradecer. E depois disso tudo, Deus fez questão, sabe? De me mostrar. E aí o Dr. Fernando Lícia fez abriu aspas e disse com todas as palavras, ele assim: olha, em todo o tempo da minha vida de cirurgia, que parece que faz mais de 25 anos, eu nunca vi disso. Era impossível te dar uma pancreatite aguda, porque a área que ficou do teu pâncreas é hipervascularizada. Ele explicou os termos técnicos, né? Não tinha como dar uma pancreatite ali, e deu a pancreatite. Mas é claro, né, gente, porque Deus queria ter um momento particular comigo, e ele não ia fazer uma coisa que fosse normal, porque senão eu ia achar que não era ele. Então ele tinha que fazer uma coisa normal, senão não seria um milagre. E aí ele disse: todo o tempo da minha vida eu nunca vi isso. E depois todos os abscessos, e depois o meu umbigo que inflamou, ele teve que botar agulha no meu umbigo assim no seco, gente. Eu urrei no hospital de tanta dor. E depois o outro cano que ele teve que me enfiar no seco para conseguir pegar a coleção, sabe? Teve mais um, assim, nesse decorrer foi muito sofrimento, foi muita dor. E aí ele disse isso pra mim e, e eu fiquei assim muito apaixonada por Jesus, porque ele me levou lá na beirinha da morte. E ali me mostrou: minha filha, eis-me aqui. Mariluce, tu é minha. Mariluce, eis-me aqui. Volta até o teu relacionamento comigo. E a Letícia que cuidou de mim, se ela ouviu meu testemunho, beijo, Lê. A Monique, a Carol, as enfermeiras aqui do Turco fizeram cuidaram dos meus curativos, que era curativo todo dia. Elas disseram pra mim, me disseram que foi um milagre. Que foi um milagre ter sobrevivido, que é muito difícil sobreviver do que eu passei. E que aquilo foi totalmente atípico. O Dr. Fernando Lícia frisou que não era para ter acontecido, que não era para ter acontecido todas aquelas intercorrências, mas eu entendi que foi porque Deus queria que eu conhecesse Ele agora na prática, porque até então eu só conhecia na teoria, porque quando a gente conhece Deus só na felicidade é diferente de quando a gente passa por um momento assim de quase morte. E eu senti, sabe, vontade de morrer lá no hospital em alguns momentos, mas é porque a dor enlouquece a gente para, simplesmente tu quer ir porque tu não aguenta mais a dor. E eu ainda falava pra minha cunhada, dizia assim: eu não tenho medo,
Eu não tenho medo da cirurgia, de sofrer depois, eu só tenho medo de morrer na cirurgia. E vai ver depois de tudo que eu sofri na cirurgia, o meu desejo era morrer. Mas Deus queria fazer um milagre na minha vida e eu fui um milagre. Eu sobrevivi. Depois eles tiraram o meu tumor. O meu tumor, na verdade, não era um tumor de Frantes, era um cistoadenoma seroso. Era um tumor ainda com mais baixo grau de gerar metástase, né, que se diz. E eu sobrevivi depois a uma pancreatite aguda, com parte do pâncreas que necrosou, com hemorragia interna, com vários abscessos, esses líquidos na barriga que era infecção, e teve antibiótico, teve tudo para dar volta. E depois de tudo isso que eu quase morri, Deus fez questão de usar uma enfermeira para ir lá e me dizer, sabe, eu me senti incrivelmente amada por Deus. E depois disso eu tive a falsa ideia, porque depois de tudo que eu passei da cirurgia, eu Deus ainda continuou trabalhando, sabe? Porque depois de tudo que eu passei, de pensar em quase morrer, em deixar a Luísa, em deixar minha mãe, que só tem eu de filha, o nosso cérebro, sabe? Foi pro brejo. Eu fiquei muito deprê. Me deu uma deprê muito forte. E aí eu disse, bom, agora Deus vai me matar, né? Porque ele me fez tudo isso e me livrou da morte. E agora eu tô aqui depressiva, eu era pra estar, né, orando 30 horas por dia e tal. Eu tava nesse falso entendimento ainda. Opressão, acusações, eu ainda não tinha sido totalmente tratada. E Deus ainda continuou falando comigo. Depois que eu fui melhorando, eu continuei indo nos cultos. E até que teve um culto que ele continuou a falar comigo e a mensagem foi no seguinte sentido: que nada que a gente faça, nem de bem nem de mal, é motivo para Deus amar ou não a gente. O amor de Deus é de graça. E eu não conseguia entender isso. Eu achava, eu acreditava que Deus só realmente ia estar sorrindo para mim lá do céu se eu estivesse orando. Orando, orando. Só porque quando ele disse para mim assim, minha filha, eu tenho te procurado e não tenho te encontrado, não era nessa 30 horas de oração, sabe? Era na paz de descansar nele, de crer que o sacrifício dele é o que basta. Nada que eu possa fazer ia me fazer eu ficar mais perto ou mais longe dele. Nada. Nada que a gente possa fazer. O sacrifício dele é de graça e basta. O que ele sentia falta era da Mari em paz com ele, amando ele simplesmente por tudo que ele é. E eu já não conseguia mais aquilo, sabe? Eu me condenava muito porque não conseguia orar muito tempo durante o dia. E aí eu acabei me afastando dele totalmente, porque como eu não conseguia, sabe? Eu não descansava nele, eu tinha eu com as acusações que tinha na minha mente, eu acabei cortando meu relacionamento com ele. E ele me explicou tudo isso depois da cirurgia, que o amor dele, o sacrifício dele lá na cruz já foi suficiente para que eu pudesse ser ligada ao céu e que basta a nossa entrega. E claro, não estou dizendo que a gente não precisa se dedicar, mas não é porque a gente é falho e ainda não conseguiu vencer em alguma coisa na nossa vida espiritual que Deus não ama ou que Deus não está feliz. A gente tem várias maneiras de estar arrancando sorrisos de Deus. E o relacionamento que Ele quer da gente é aquela coisa de pai e filho, sabe? Em todos os momentos. E com tudo isso Ele me ensinou. E hoje eu vivo muito mais em paz porque eu descansei. E ainda estou aprendendo, ainda não estou 100%. Mas eu estou aprendendo a descansar em Jesus e entender que o amor dele, a misericórdia dele não depende dos nossos atos. Ela é suficiente por si só. O sacrifício de Jesus é suficiente por si só. Só porque o mal
o inimigo das nossas almas, não me deixava pensar assim. Eu só pensava que Deus não ia me amar, não ia estar feliz comigo se eu não orasse meia hora. Mas na verdade Deus só estava sentindo saudade de mim e estava me vendo triste lá do céu, porque eu estava me oprimindo e me afastando dele, me condenando. E aí ele disse, tá na hora da Mari Lucy, da Silva Possamay dela Casagrande, ter uma história comigo. Passar de... deixar de me conhecer na teoria e me conhecer na prática. Tá na hora dela passar pelo vale e ver o meu poder. E foi o que ele fez. Ele me mostrou o poder dele. E ele me mostrou que apesar de cuidar de 7 bilhões de pessoas no universo, ele parou tudo com a sua onipotência, onisciência. E foi lá no São José, naquele dia, e me tratou com uma perinha na boca. E eu disse, que amor é esse? Que loucura de amor é esse? Que amor absurdo! Que amor absurdo que Deus tem pela gente. É extraordinário, é fenomenal. Ele me ama com os meus defeitos. E ele vê o meu esforço em melhorar. É incrível. É extraordinário. Deus é simples, ao mesmo tempo que ele é poderoso e criador do universo, dos céus e da terra. Ao mesmo tempo que ele tem a chave da vida, da morte, do inferno. Ele é simples. Ele só quer que a gente tenha momentos com ele durante o dia, que a gente tenha um relacionamento íntimo com ele, de sinceridade e de paz, de crer que ele é o suficiente para nossas almas, e ele é realmente. E foi muito maravilhoso, e eu ainda estou aprendendo bastante coisa. Depois que encerrou tudo isso, eu fiquei deprê, como eu falei para vocês, ainda estou fazendo tratamento, e Deus tem curado todas as minhas feridas. Ele me fez entender, me fez entender que tristeza não representa ele, angústia não representa ele, opressão, acreditar que a gente não é capaz, que não tem dons maravilhosos. A gente tem dons, sabe? Às vezes, tu fazer uma mínima coisa já é o teu dom, e para Deus é tudo, sabe? Basta tua dedicação, tua sinceridade. E eu fui colocando isso pra dentro do meu coração e hoje tô conseguindo me recuperar. Tô bem melhor da deprê, tô tomando remédio porque o nosso cérebro realmente passa por um momento assim de, de um baita susto. O cérebro da gente pifa, né? A gente precisa realmente tomar um remédio para que ele se restabeleça, porque ele é muito agredido numa cirurgia. O Dr. Rafael me explicou isso. E eu entendo que tudo isso também faz parte do tratamento de Deus na minha vida. E continuo aprendendo bastante. Continuo aprendendo a descansar na presença dele, a crer no poder dele. Às vezes ainda luto contra pensamentos negativos, mas eu tô aqui para dizer para vocês que ele é poderoso, que ele me salvou da morte, e quem não sabia da minha história agora sabe, porque quando a gente ficou sabendo, a gente fica assim meio na dúvida, será que a gente fala, será que não fala? Daí o povo começa a inventar e tal. Saiu cada história, gente, que eu tava de lenço, que eu já não tinha mais cabelo. Perguntaram se eu tinha tirado os 2 seios, que falaram que era câncer no seio, sabe? Porque como eu ia no hospital já muito assim, ruinzinha, toda magrela, corcunda, feia de ver, pálida, né? O pessoal acabava me vendo ruim e falando que era uma coisa maligna e tal. E na verdade não era, sabe? O que aconteceu foi várias intercorrências na minha cirurgia. E tudo isso que eu contei pra vocês, né? E essa foi a minha história. Foi maravilhosa, foi uma experiência magnífica com Deus, foi uma experiência totalmente espiritual. Agora eu me recuperei. O Dr. Fernando Lissa disse que provavelmente não tem mais nem sinal da pancreatite.
não tem mais nada na cavidade do abdômen. Novembro eu volto para fazer um check-up. Espero que ele preserve minha saúde assim e que eu possa testemunhar desse milagre que ele fez na minha vida, dessa primeira experiência realmente que ele fez. Eu senti que eu me senti realmente amada e que o que eu pensava antes era equivocado. Foi extraordinário, foi muito bom. E eu agradeço a atenção de quem conseguiu me acompanhar até o final. E beijo no coração.